Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Iniciamos mais uma semana com o Senhor, pedindo a sua graça, a sua proteção para nós, para todas as nossas famílias, todas as pessoas que precisam da proteção divina para enfrentar os problemas que continuam nos atrapalhando, nos impedindo de viver a nossa missão. Semana passada, na primeira leitura, nós acompanhamos no livro do Gênesis as primeiras páginas da Bíblia, onde o povo de Deus procurava entender se Deus criou todo o mundo bom, por que aconteciam tantas coisas contrárias à vontade de Deus. Da onde que vem o pecado? E acompanhando a história de Adão e Eva, nós aprendemos que o pecado vem do mau uso da liberdade do ser humano. E ali acontecia uma quebra de uma relação de amizade entre a criatura, Eva, Adão, e o Criador. Quando eles se escondem no jardim, depois de terem comido da árvore que a serpente havia dado fruto para Eva. Depois desse acontecimento, que marca essa quebra de uma relação de confiança em Deus, então tudo fica atrapalhado. O relato de hoje, Gênesis capítulo 4, apresenta a história de Caim e Abel, irmãos. E aqui nós somos chamados a rezar também para as situações das nossas famílias. O que aconteceu com Caim e Abel acontece ainda hoje. Ciúmes, inveja, ficarmos incomodados porque a oferta do outro parece ser melhor aceita do que a minha oferta. E isso vai gerando uma violência interior que depois se traduz em muitos gestos de violência contra o nosso irmão. Essa história dos irmãos que disputam a predileção de Deus percorre o Antigo Testamento. Caim e Abel são os primeiros, depois virá Esaú e Jacó, virá José e seus irmãos. E então é uma realidade que a gente tem que ficar bem atentos para perceber quando isso começa a acontecer também na nossa família. E o evangelho que é proposto para segunda-feira é um evangelho muito curto, é Marcos capítulo 8, de 11 a 13. Naquele tempo os fariseus começaram a discutir com Jesus e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Deixando-os, entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. E essa realidade também acontece muito frequente. Muita gente, sempre quando faz suas orações, está pedindo a Deus sinais. Se o Senhor não dá o sinal, ficam irritadas, perdem a fé, ficam perdidas, tristes, abatidas. Não era diferente no tempo de Jesus e hoje continua ainda assim. O que está no fundo dessa atitude de pedir sinais a Deus é a mesma atitude que estava presente lá no pecado de Adão e Eva. Não confiar suficientemente ou plenamente que Deus nos ama. Por que temos necessidade de pedir sinais? Não confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que Ele cuida e que Ele nos quer bem, que Ele não deixará faltar, como aparece nos textos que falam da divina providência? Pois bem, não era assim. E o povo pedia a Jesus constantemente sinais.
Jesus fala a esse povo que coloca sua fé em sinais, não lhe será dado nenhum sinal. Num texto parecido, quando fala do profeta Jonas, né? Jesus fala, vocês já tiveram o sinal no profeta Jonas. Não será dado nenhum outro sinal, a não ser o de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? O sinal de Jonas era que temos que confiar no Senhor. Jonas foi um profeta que lutou muito contra a sua vocação de profeta. Porque no começo não dava certo, ele queria desanimar, fugir, né? Até que ele assumiu e tudo correu muito bem. Jesus é o único sinal que a gente precisa, não precisa de outros sinais. Eu digo isso porque muita gente hoje, durante esse tempo da pandemia, corre na internet, fica buscando mil coisas, palestras, orações, canais do YouTube, mas rezar, que é bom, poucas pessoas dedicam, né? O tempo para oração, para colocar-se na presença de Deus, ler a palavra de Deus, rezar sobre os acontecimentos. Estão buscando sinais. O que Deus quer? Vou buscar. Deus tem que me dar, tem que falar do jeito que eu quiser e quando eu quiser. Mas não é assim que funciona. Vamos pedir ao Senhor nessa semana que Ele nos dê a paciência, saber esperar e também o discernimento para sabermos interpretar os sinais que Ele tem nos dado. E talvez o grande sinal é esse. Não precisamos de outros sinais. Chega de ficar buscando sinais. Que Ele aumente a nossa fé e que nós possamos anunciar que Jesus é o único sinal de que nós precisamos. Pedir então que Ele nos traga paz, bênçãos nesta semana que estamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.